por exemplo, querendo que eu empunhar vocês a fazer algo. Mas eu quero trazer para vocês que vocês sejam fiéis. Eu quero impulsionar vocês a ser fiel ao Senhor. Que beneficiados são todos vocês. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Amém? Jesus, nós te damos graças mais uma vez por até aqui o Senhor ter nos sustentado, cuidado das nossas casas, das nossas famílias. Que Jesus, não somente as nossas finanças, mas que tudo que fala sobre nós, sobre a nossa casa, tudo seja primícia ao Senhor. Que quando um da nossa casa se posiciona, todos somos beneficiados. Que quando um se posiciona para obedecer Jesus, todos desfrutam daquilo que Jesus faz. A nossa casa desfruta daquilo que Jesus faz. Não é sobre nós, não é somente sobre a nossa casa, mas é sobre o Senhor e sobre aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa casa como família. Jesus, ele fala sobre família, ele não fala sobre um ser somente individual, mas ele fala sobre famílias que são constituídas, famílias que cumprem um propósito, famílias que são obedientes, famílias que também são generosas, famílias que são abençoadas no Senhor. Ah, Senhor, obrigada por sustentar as nossas casas. Nós sabemos que se aqui somente tem um da sua casa, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar os demais, que o Senhor venha restaurar as casas dessa comunidade, as famílias, aqueles que precisam de Ti, Jesus. Que o Senhor sustente, Pai, seja no pouco, seja no muito, o Senhor sabe a necessidade de cada casa. Que em nome de Jesus, nós possamos ser fiel a Ti, Pai, assim como o Senhor é fiel às nossas famílias. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Temos os 2 gasofiláceos aqui e o Pix da igreja, tá? Fiquem à vontade. Amém. Outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus. Vamos lá. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória, Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para os irmãos se assentarem por bondade de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. As crianças, por favor, podem subir até 9 anos de idade. Vocês serão ministradas lá. Amém? Até 9 anos podem subir. Glória a Deus, meus irmãos. Eu vou pedir a atenção de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Como foi o domingo de vocês? Benção? Amém. Vamos acabar esse domingo de maneira maravilhosa na presença de Deus. Eu gostaria, irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero chamar aqui o pastor Cid, juntamente com o Thales. Eles querem dar um recado para nós, eles vão falar
a respeito de um movimento de preparação de pessoas às missões e tudo mais. E eles pediram, já faz alguns dias que nós temos conversado, pastor Cid, por favor, fique à vontade, para falar a respeito de um movimento de preparação de homens e mulheres, jovens. A obra missionária, não somente as missões transculturais, mas as missões também urbanas. E eles pediram essa oportunidade, eu falei, vai falar de Jesus? Vamos, então tá dado. Amém? Amém, irmãos? O que eles falarem aqui, eles terão alguns minutinhos. Gostaria que vocês prestassem atenção. E no final, se alguém quiser participar, enfim, estar engajado nessa missão junto, alguns irmãos daqui da casa já fizeram esse curso. E eu quero impulsionar desde já, antes de eles falarem, vocês se abrirem para aquilo que eles ministrarão nos nossos corações. Amém? Fica à vontade, pastor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, eu me chamo Cid, estou juntamente com o Thales. Nós somos voluntários do movimento Perspectivas. E nós queremos expressar aqui a nossa alegria de estar aqui nessa igreja e poder compartilhar um pouco do que é o movimento Perspectivas. Nós vamos passar um slide, e o Thales vai me ajudar aí nesses slides, para a gente falar um pouco a respeito do que é o Perspectivas. Irmãos, nós entendemos como movimento que tudo na sua vida existe para que você se junte a Ele em seu propósito. Nós cremos que tudo em nossas vidas deve apontar para Deus e para a sua glória. E em Perspectivas, irmãos, nós cooperamos para que você entenda a abrangência do que Deus está fazendo no mundo e qual é o seu papel nisso que Deus está fazendo. Então nós desafiamos você de maneira que você possa enxergar o mundo e incentivamos sua participação de forma estratégica no propósito global de Deus. Em Perspectivas, nós te convidamos para um mergulho apaixonante na palavra de Deus, que vai te impulsionar a você viver inteiramente para a glória de Deus. O movimento Perspectivas é um mergulho no coração de Deus. Não se trata de um curso, mas se trata do relacionamento do crente, do cristão com o Senhor. É uma ferramenta, um instrumento inspirado por Deus para nos aproximar do coração de Deus e nos fazer entender qual é o seu propósito para o mundo e para as nossas vidas e onde nós nos encaixamos nisso. E o que é o movimento Perspectivas, irmãos? Perspectivas, ele é um movimento mundial e interdenominacional. Então, ele não está restrito a uma denominação específica, ele não está restrito a um local, a um país em específico, ele é interdenominacional, ele é um movimento internacional. Nós fomos fundados em 1974 pelo Dr. Ralph Winter, um dos maiores expoentes em missiologia do último século. E o Perspectivas, irmãos, ele é um desdobramento daquilo que aconteceu no Congresso de Lausanne, o maior congresso de missões de todos os tempos. E ali nasceu Perspectivas. Esse ano nós fizemos 50 anos de trabalho atuante na mobilização da igreja no mundo. E nós estamos hoje, irmãos, presentes em mais de 40 países. O Perspectivas nasceu nos Estados Unidos, mas hoje nós estamos presentes em mais de 40 países, mobilizando a igreja nesses locais, nessas regiões, para o envolvimento de cada cristão com a tarefa, com o propósito global de Deus. Já são mais de 300 mil alunos formados no mundo. No Brasil, nós estamos desde 2009 e aqui nós já formamos mais de 20 mil alunos. Nós temos algumas indicações, irmãos. Próximo slide. Temos algumas pessoas que indicam o curso Perspectivas. E são pessoas que eu acredito que os irmãos conheçam. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, que já está com o Senhor. Ronaldo Lidório, que é a maior referência em termos de missões no Brasil.
John Piper indica o Perspectivas, Jeremias Pereira, que é um expoente da igreja presbiteriana no Brasil, Augusto Nicodemos e também Billy Graham indica o Perspectivas. Billy Graham, inclusive, ele falou o seguinte, que ele não conhecia nenhum curso, nenhum outro curso capaz de informar, inspirar e aquecer o seu coração para a evangelização mundial. Billy Graham falava assim, Perspectivas vai aquecer o seu coração. O curso Perspectivas, ele irá transformar a sua maneira de enxergar o mundo. O que Deus tem feito na história e como você pode se envolver no propósito de Deus, de ver discípulos em sua cidade e no mundo. O Perspectiva é mais do que um curso. Ele é um treinamento, ele é visão, ele é uma ferramenta inspirada por Deus para nos fazer nos aproximarmos de Deus e entendermos qual é o nosso lugar estratégico naquilo que Deus está fazendo. Não somente passarmos pelo mundo, né, construindo as nossas histórias a parte da história de Deus, mas poder inserir a nossa pequena história na grande história de Deus. E esse é o propósito de Deus para cada cristão, independentemente se nós trabalhamos de forma integral no ministério ou se nós não trabalhamos, mas cada um tem um lugar. O Perspectivas, irmãos, ele é um treinamento para a ação. Então, através do nosso programa de estudos, com professores selecionados, nós cooperamos para que todo cristão viva de forma intencional como parceiro de Deus na evangelização global. Então, nós apresentamos um currículo sistemático para estudo do propósito de Deus e seu reino, equilibrando a reflexão teórica com a aplicação prática. Então, nosso conteúdo ele coopera para o despertamento de hábitos e práticas que conectam a igreja ao que Deus segue fazendo, ao que Deus segue realizando no mundo. E como isso pode ser vivido a partir do meu contexto local. Irmãos, nós temos aqui nesse slide alguns dados. Esses dados dizem respeito à igreja norte-americana, que é a maior expoente em termos de número e de visão missionária, né? E o Perspectivas, ele nasceu nos Estados Unidos, e aqui foi constatado, irmãos, que antes do Perspectivas, 32% das pessoas entendiam qual o seu papel como cristão. Depois do Perspectivas, 87% das pessoas passaram a entender qual é o seu papel como cristão. Passaram a orar mais, passaram a contribuir mais, passaram a servir mais e se dedicar mais à obra, ao reino do Senhor, por conta de terem passado pelo curso Perspectivas. Dentro da igreja brasileira há uma mudança, a partir do momento que chega o Perspectivas em 2009 e o que aconteceu até então. Deus usou esse movimento para mexer com a igreja brasileira em termos de ação missionária no mundo, irmãos. E como funciona esse curso? Como funciona o curso Perspectivas? Ele será, irmãos, uma jornada apaixonante através da narrativa bíblica, onde nós estudamos 4 perspectivas. A perspectiva bíblica, a histórica, a cultural e a estratégica. Então, elas são distribuídas em 12 lições, em 12 aulas, que são ministradas por professores que são apaixonados por Jesus e seu reino e são referências na sua área. Os professores, eles, em sua maioria, vêm de fora para ministrar essas aulas. Professores de diversas denominações. E ele vai trabalhar essas 12 lições abordando essas 4 perspectivas: bíblica, histórica, cultural e estratégica. Irmãos, nós entendemos que há um lugar para você dentro do que Deus está realizando no mundo. Deus tem um propósito. Há espaço para você dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo. E em perspectivas você vai entender qual é o plano de Deus para a história e o seu papel dentro dela. Esse é o livro, irmãos, chave, esse é o livro texto, né, que nós estudamos no Perspectivas. São 118 artigos escritos por grandes referências de missões, enfim, de teologia, de missiologia no Brasil e no mundo, juntamente com o guia, que é o condutor de todo o estudo que você vai ter, te direciona as leituras do livro.
Então é um material robusto, de um nível de conhecimento muito aprofundado, com grandes expoentes da teologia e da missiologia que vai acrescentar para a sua vida uma visão diferenciada daquilo que Deus espera de você. Quem passa pelo Perspectivas, irmãos, tem a sua vida transformada, tem a sua vida mudada. Eu sou testemunha disso. Fiz o Perspectivas, estava trabalhando no banco, 11 anos, funcionário público, concursado, tudo tranquilo, seguro. Perspectivas chegou na minha vida e me mudou. E Deus disse: agora eu quero que você deixe isso e venha me servir integralmente. E eu fiz isso, irmãos. Hoje eu sirvo integralmente e com certeza não vou me arrepender disso, e não me arrependo. Então ele tem esse potencial de transformar as nossas vidas e de nos dar uma nova visão daquilo que Deus está fazendo no mundo e como eu posso fazer parte disso. Aqui em Chapecó, irmãos, vai acontecer a terceira edição, a terceira turma. Nós fomos pioneiros aqui no estado de Santa Catarina. Chegamos aqui, o movimento chegou aqui em 2022. Tivemos a primeira turma ano passado, a segunda, e agora nós teremos a terceira turma do Perspectivas, e ela vai acontecer. Pode passar o próximo slide. Fugiu, não está ali o próximo slide. Mas vai acontecer, irmãos, aqui em Chapecó. Nós teremos, irmãos, dia 31 de agosto, a aula inaugural, que é aberta ao público. Você pode ir assistir essa aula se você tiver mais dúvidas, a respeito. A gente vai estar ali atrás, eu e o Thales. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos procurar. E nós teremos a aula inaugural, dia 31 de agosto, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a igreja que recebeu o movimento, o curso. E lá nós iremos falar um pouco mais a respeito do que é o movimento. Então nós queremos convidar você a ir e assistir sem compromisso, convidar pessoas para assistir sem compromisso e ver um pouco mais do que é o curso Perspectivas. Ele vai acontecer, irmãos, de forma quinzenal, todos os nos sábados, durante 7 sábados. Então é um período curto em que você vai poder conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida e de você entender um pouco mais aonde é que você se encaixa nessa grande história de Deus. Deus tem um propósito, irmãos, e Ele quer que nós façamos parte desse propósito. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, há um texto que fala sobre Davi. E diz nesse texto que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e depois adormeceu. Deus quer que a gente cumpra o nosso propósito na nossa geração, irmãos. E às vezes nós não entendemos qual é o propósito. Se você pegar um mapa, um quebra-cabeça com 1000 peças, pastor, e você tentar montar esse quebra-cabeça sem ter o desenho do quebra-cabeça para você ter como referência, você vai conseguir montar? 1000 peças sem o desenho de referência para você montar o quebra-cabeça, você vai conseguir montar? Não. E às vezes nós vivemos a nossa vida assim, sem ter essa referência de como montá-la. E nos perdemos, porque nós não conseguimos ver essa referência. E o Perspectivas quer nos ajudar a gente enxergar isso, o coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Então nós estaremos lá atrás. Eu quero, para encerrar aqui a minha fala, passar um vídeo rapidinho para os irmãos, e depois estaremos lá atrás no final do culto para tirar qualquer dúvida. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, igreja.
Aleluia. Convida a igreja no final aí lá atrás, conhecer o trabalho dos irmãos. Amém? Vamos para a palavra, irmãos? Vamos? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 17, verso 21. Glória a Deus. João 17, 21. Coloca o slide da série aqui que a gente está enquanto a gente estiver ministrando, por favor. Glória a Deus. Acharam? Esse é o barulho mais lindo da igreja, irmãos. É quando a Bíblia está fazendo assim, ó. Tch, 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 tch. Traz sua Bíblia para o culto. Isso aqui é bênção. Mas traz sua Bíblia para o culto. Amém? Está dizendo assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Eu quero ler mais uma vez. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Feche os seus olhos, por favor. Pai, diante de ti nós estamos nesse momento. Uma vez mais vamos em oração ao Senhor. Pedimos graça sobre nós. Que o teu Santo Espírito não apenas se mova nesse lugar, mas nos convença. Nós pedimos que a doce presença do Espírito Santo, que a palavra viva e eficaz do Senhor, seja penetrante em nosso coração como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções de nossos corações. Amado Jesus, tudo aquilo que o Senhor projetou para esta noite, cumpra o seu propósito, por favor. Nós nos abrimos para receber a semente eterna da sua palavra, e com o coração aberto, que a semente venha ser plantada, que ela possa germinar e frutificar para a glória do teu nome. Jesus, temos pessoas aqui nessa noite que o Senhor trouxe para receber essa palavra, portanto te peço, use esse cara aqui, Senhor, como instrumento em suas mãos, apenas para falar daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Eu me submeto a ti uma vez mais, Senhor, em nome de Jesus, amado Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós estamos numa série de família. O nome dessa série é O Evangelho e a Família. E no domingo passado nós falamos que o Evangelho, ele é família. E nós trouxemos aqui a perspectiva bíblica que o propósito de Deus não é salvar apenas você, é salvar você e a sua casa. Quando o Senhor, ele libera uma palavra a Abraão, dá um elogio a Abraão, diz que Abraão, ele é o pai da fé. E a promessa que o Senhor faz a Abraão é que nele, então, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o pai da fé recebe a promessa que as famílias, a partir da família dele, seria abençoado. Logo, o Evangelho, ele é familiar. Amém? Isso foi no domingo. Na quarta, você que perdeu na quarta nós falamos aqui também sobre o propósito, a família no modo geral. Falamos de homem e de mulher. Algumas coisas referentes ao amor de Deus no contexto das nossas casas. Irmãos, é fácil nós nos dedicarmos às pessoas da África. É massa. Eu fui para a África em 2017, eu fiquei 21 dias fora. É massa você ir lá fazer missões e amar aqueles irmãos. Mas você vai e volta para casa. Sabe qual é a treta? Você amar a pessoa todo dia por cerca de 80 anos da sua vida. Amar alguém que passa 24 horas ao seu lado, que tem poder de ofender, de diferir.
Aí sim você é crente. Amar uma pessoa que está longe, amém, precisamos fazer isso. E eu não estou desqualificando isso. Mas se cada pessoa amasse a sua família, as missões ou o nosso papel dentro da sociedade seria bem menor. Se cada pai instruísse o seu filho dentro da sua casa, nós não precisávamos se levantar para ir de casa em casa. Amém, meus irmãos? Logo, o Senhor está nos ministrando que o Evangelho ele é familiar e o Senhor está trazendo nós de volta para o seio da onde a nossa vida acontece, que é dentro da nossa casa. Você pode ser um homem mais respeitado lá fora. Se você é desonrado dentro do seu lar, você não presta para nada. É dentro da sua casa que você tem a graça de ser impulsionado ou separado. Você pode ser a mulher mais linda e respeitada, mas se você chegar dentro da sua casa e não tiver o respeito, o amor, o carinho da sua família, irmãos, você desmotiva, sim ou não? Lá fora os caras são aplaudidos, dentro de casa, meu Deus. Por de fora podemos ser o exemplo. E todo mundo fala, meu, que pastor. Aí chega em casa, meu filho fala, tu é uma carniça. Que exemplo tu dá? Porque sempre por de fora é mais fácil. Mas o Senhor está restaurando, nos dando graça, para a gente viver o Evangelho dentro da nossa casa. Uma igreja forte, irmãos, são famílias fortes, não ao contrário. A igreja não é forte para fortalecer a família. A família é forte para fortalecer a igreja. O Senhor está restaurando a visão para o modelo correto. Quando o Senhor estabeleceu um homem, deu para ele uma mulher. Ou seja, constituiu família. E é a partir dessa realidade que o mundo começa. Eu quero impulsionar você, a gente, como igreja local, começarmos a pensar como família espiritual e como família espiritual dentro da nossa casa. Amém? Hoje, especificamente, eu quero falar sobre a unidade na família. Amém? Diga comigo, unidade na família. Glória a Deus. É sobre isso que nós vamos refletir nesta noite, para que a gente saia daqui hoje com algumas decisões a serem tomadas, para a gente não viver mais para nós mesmos, porque a unidade não se trata de um indivíduo, se trata de um grupo. Amém? E é isso que nós queremos tratar hoje, porque eu creio, irmãos, que a unidade ela é fundamental nos nossos lares, para que a partir da unidade nós possamos refletir o caráter de Deus e assim sermos testemunhas do amor de Deus aonde quer que nós fomos. Amém, meus irmãos? O texto que nós lemos base foi o texto de João 17. Alguns teólogos vão dizer que quando você está lendo a Bíblia, você vem passando pelo átrio, aí depois você passa pelo santo lugar, mas quando chega em João 17, você entra no santíssimo lugar. Esse texto é muito lindo. Jesus ele vai tratar de maneira extraordinária, irmãos, assim, incrível. O que ele espera de todo discípulo? Ele vai glorificar o Pai. Ele vai dizer que a obra já está consumada, mesmo não ainda não tinha ido para a cruz. Ele vai falar sobre a unidade. Ele vai falar que o mundo vai conhecer a Ele por intermédio do amor que temos uns com os outros. Ou seja, a maior estratégia de evangelização não é a gente sair igual um doido falando, é a gente se amar. O mundo está carente de amor, meus irmãos. O mundo está carente de pessoas, de um grupo de pessoas que amam. Todos nós queremos fazer parte de algo. Quando você encontra um grupo que se ama de verdade, você fala, cara, eu quero viver com aquela galera. O seu vizinho, as pessoas que estão ao seu lado, se essas pessoas vêm, conseguem enxergar em nós uma igreja que ama a Cristo e nos amamos de verdade, eles vão querer participar da vida que você tem. Porque todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado. E o desafio é exatamente esse. É entrar no santíssimo lugar, que é o seio da unidade. Para isso, iremos passar pelo átrio, que é o lugar de sacrifício, pela revelação, que é o lugar do santo lugar, onde tem um candelabro, onde a gente recebe revelação, para então viver essa unidade no Espírito que o Senhor propõe para nós. A unidade, irmãos, ela não é promovida por homem.
A unidade é promovida pelo próprio Deus. A Bíblia diz em Efésios que nós somos unidos a Ele já. O que nós devemos fazer é apenas conservar a unidade pelo vínculo da fé, pelo vínculo da paz. Conservar aquilo que já temos. Quando uma família se une, ela já é unida em sua natureza. O que nós podemos e precisamos fazer, que é ação nossa, é conservar aquilo que o Espírito Santo já estabeleceu quando se trata de seio familiar. E a treta está exatamente aqui. Não é que nós não somos unidos, é que em algum momento a família, e pode ser a situação da sua casa, ela se perdeu no caminho. E vocês não conseguiram conservar a unidade da fé pelo vínculo da paz. O ato de conservar é nosso. O ato de unir é de Deus. Deus uniu você, amém? Uniu você, a sua esposa, Deus deu filho para você, Deus deu uma família para você, mas você precisa trabalhar para conservar isso. Se você não trabalhar para conservar aquilo que Deus deu, irmãos, não é responsabilidade de Deus manter aquilo que Ele deu para você manter. Isso é ação nossa. Amém? Eu creio muito, irmãos, que a unidade na família deve refletir a unidade perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade, ela começa na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo unidos, trabalhando em um só propósito. Quando Deus vai fazer as coisas, Ele fala assim: façamos nós um homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele vai fazer o homem e ele está conversando e ele libera a palavra no plural. Ele não fala assim, Deus não fala, vou fazer. Ele fala, façamos nós. Ali, irmãos, é a Trindade. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação do homem, unido em um só propósito. Eu creio que quando nós estamos unidos em unidade como família, nós estamos refletindo a eternidade na terra. Nós estamos refletindo os céus na terra. Quando nos unimos ao Senhor em Mateus 6,6, quando vai falar da oração modelo do Pai Nosso, Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, da mesma forma que é feita nos céus. Sabe aonde essa oração é feita? Nenhum quarto, ou seja, em uma casa. A oração dos céus vindo na terra, começa dentro de um lar. Vocês estão aqui, meus irmãos? A unidade da família revela e transmite o caráter eterno de Deus na terra. É isso que o Senhor está trabalhando nos nossos corações nessa hora. Pastor, eu entendi. Beleza. O Senhor vai falar para eu ser unido à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, aos meus pais. É verdade. Mas você precisa de revelação para isso. Você precisa de ter os olhos do entendimento aberto para receber essa graça. Senão, você vai ser apenas motivado carnalmente. E nós precisamos de revelação espiritual para vivermos essa realidade. Sabe, meus irmãos? Em Efésios capítulo 4, verso 2 e 3 está escrito assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, ela começa com humildade e perdão. O arrogante não quer ser unido a ninguém. Ele é unido apenas para os seus próprios prazeres. O prepotente, ele não é unido a ninguém. A pessoa que não perdoa, ela não quer ter unidade com ninguém. A unidade e o perdão são essenciais, irmãos, para manter a unidade da família. A Bíblia diz assim que nós devemos ser pacientes. E a gente precisa estar dispostos a perdoar. A perdoar como Cristo nos perdoou. Pastor, mas lá na minha casa é só treta. Lá minha mulher é uma demônia. Olha, no feminino. Meu Deus, o meu marido, meu Jesus, ele é um déspota. Ele é um homem que ele não lidera a família. Desde o começo do culto eu estou constrangido, porque
uma família subiu aqui, depois outra família subiu aqui, e eu não vejo a minha família no Senhor. Calma, meu irmão. Seja paciente. Seja disposto a perdoar. Amém, igreja? Seja disposto a viver o que Deus estabeleceu para você viver. Sabe, meus irmãos, Deus não quer que você viva brigado dentro da sua casa. Tem treta em casa, sim ou não? Sim, diga sim. Tem treta, mas viver tretado. Tem treta, acontece guerra, acontece briga, beleza, mas viver brigando. Dos 365 dias no ano. O único dia que você dá um abraço ao seu pai é no dia dos pais. O que está acontecendo? O único dia que você diz eu te amo a sua mãe é no dia das mães. O único dia que você honra seu filho é no dia do aniversário dele. Tem alguma coisa errada. Existe luta sim, mas viver debaixo de uma realidade onde não tem harmonia, onde não tem paz, irmãos, não é isso que Deus quer. Pastor, mas a Bíblia diz, olha os bereanos aí, ó. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão da sua própria família. Irmãos, o contexto para as pessoas que querem servir Jesus e aqueles que não querem. Eu lembro do meu primeiro pastor. Eu tive 3 pastores na minha vida que me discipularam de maneira de perto. Meu primeiro pastor, quando ele recebeu Cristo, em 1940 alguma coisa, já bem velhinho hoje. Ele chegou em casa e falou, eu fui para a igreja, recebi Jesus. O pai, ele era professor de karatê, desse tamanhozinho, japonesinho assim, ó, literalmente, pequenininho. Depois se tornou professor de karatê. E aí ele teve um encontro com Jesus. E o pai dele falou para ele o seguinte, ele falou, pai, eu vou servir Jesus, eu vou para a igreja. O pai falou assim, você escolhe, você quer Jesus ou a sua família? E aí ele falou, pai, eu amo você, mas eu não posso largar Jesus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Pai, eu não posso largar Jesus, eu tenho que escolher Jesus. Eu não quero estar entre você, Jesus, eu não queria escolher entre você e Jesus. Eu queria que nós vivêssemos juntos. O pai falou, não há condições. Você escolhe Jesus ou escolhe a sua família? Ele falou, então, pai, me perdoa, mas eu vou escolher Jesus. E naquele exato momento, irmãos, o pai falou, vai embora de casa. Ele começou a chorar quando ele saiu da casa, estava saindo. O pai falou, Claudionor, volta aqui. E ele voltou, ele falou, tira toda a roupa, porque você não tem nada. Tudo eu te dei. Vai embora sem roupa nenhuma. E ele começou a se despir. E ficou só de cueca. Falou, vai embora da minha casa. E ele saiu, ele passou no varal do lado, pegou um shorts e colocou um shorts. Isso no começo da sua conversão. 30 dias depois, irmãos, ele estava pregando a palavra. Casou com uma missionária, inclusive da Quadrangular. Foi pioneiro, meu primeiro pastor. Me converti na Quadrangular. Estava na Quadrangular, foi a primeira igreja que eu participei na minha vida. Irmãos, aí sim você escolhe Jesus. Quando coloca em xeque a sua fé e a sua família. É Cristo. Mas não pegue esse argumento para abandonar sua casa que nem te persegue em nada. Quem aqui já viveu isso? Escolhe Jesus ou a família? Já viveu? Então, na maioria de nós, tenho ouvido 2 pessoas levantando a mão. A maioria de nós não temos esse argumento. Você precisa amar a sua casa. Você precisa amar a sua família, porque ela também faz parte do propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Passou lá em casa, tá treta. Não colocou em xeque ainda. Continue, tenha paciência. Exerça perdão. Deus não quer que você viva brigado com sua família. A Bíblia diz assim que nós somos ministros da reconciliação. Como ministro, todos nós somos ministros da reconciliação. Não apenas ministro do homem com Deus. O propósito da reconciliação ele é bem mais amplo. A reconciliação deve ser tanto na vertical quanto na horizontal. A reconciliação com Deus,
e reconciliação uns com os outros. Nós conseguimos ter paz com Deus e paz uns com os outros, porque somos ministros da reconciliação. Eu creio muito, irmãos, que nesses dias o Senhor está trazendo uma espada afiada em nosso coração, para a gente começar a ter uma cultura bíblica, para a gente viver conforme as Escrituras falam para a gente viver. Amém, meus irmãos? Não é conforme as suas dores, não é conforme os seus, mas eu vivi isso, eu também vivi. Nós vamos nos esconder atrás dos nossos traumas até quando? Pastor, você está sendo insensível com aquilo que eu vivi. Irmão, se eu mostrar as minhas feridas, você vai falar assim, Irmãos, vocês têm que decidir a obedecer Jesus. Se eu for olhar, é lógico que a minha vida não é doutrina para ninguém. Mas uma vez eu me peguei pensando na minha história, eu falei, mano, nossa, é verdade, né? Era para estar zoado. Se eu for olhar assim e falar, Jesus, é em tudo que você imaginar, em tudo. Eu falei, mano, não era para estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu falei, mas por que Jesus, o Senhor fez isso então? Jesus falou alguma coisa comigo. Eu te chamei. Eu te escolhi. E aí, quando você é escolhido, irmão, você não tem escolha mais. Já era, bicho velho. Ei, Deus escolheu você e é uma verdade isso. Mas você tem que sair do campo da mente aqui, eu sei, e descer como revelação no coração. Falar, cara, é verdade. Em milhares de milhões de pessoas no mundo, ele apontou, viu Pedro e falou, eu quero Pedro. Mas tem um monte de jovens, eu quero ele. E ele entender isso, já era. Muda tudo, Pedro. Sai do campo da imaginação, fala, eu sou escolhido. E vive, não, desce pro coração, fala, cara, é verdade. Eu vou viver como escolhido de Deus. Alguém que foi chamado para um propósito maior do que as minhas dores, maior do que as minhas feridas. Na verdade, tudo isso tem cooperado para tudo aquilo que a gente está vivendo. Nada para em você, irmão. Se você entender, como disse Rodolfo Abrantes, da música dele, que das minhas feridas saia poder para curar. Saia poder para curar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não se esconda atrás da sua história. Vai viver o que Deus tem para você. Pastor, eu estou sem pai. Dia dos pais. Todo mundo dando parabéns. Eu não tenho para quem dar. Eu também não. Não aqui na terra, mas tem um pai eterno que me ama. Aleluia, irmão. Você entender isso é maravilhoso. Uma vez eu ficava, que triste. Hoje eu falo, oh Deus, obrigado, seu pai, ser um pai tão presente. Senhor, que maravilha isso. Que maravilha, a gente não pode se esconder atrás das nossas dores. Pastor, você está batendo isso por quê? Eu não quero desqualificar o que você viveu, mas use tudo isso para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Propósito de Deus. A unidade começa com a unidade, a humildade e o perdão. Irmãos, como eu disse, depender de você precisa ser ministro da reconciliação. Enquanto eu preparava tudo que eu estou falando hoje, veio algumas coisas no meu coração e eu preciso liberar aqui. Filhos que não conversam com seu pai. Hoje é o Dia dos Pais. E quantos filhos, infelizmente, tratam o pai como se fosse... Nem sei a palavra. Sabe quantos filhos gostaria de olhar nos olhos do pai e dizer, pai, me perdoa. Eu fui um filho que não te honrou. E hoje eles não podem mais porque os pais morreram. Não estão mais entre nós. E você aí, com o seu pai que mora a 300 metros da sua casa, que tem a distância de um celular, só fazer,
é em outro estado, é só fazer uma ligação. E vive de maneira tão carnal. E diz que ama o Pai eterno. Diz que ama a Deus de todo o coração, irmãos. Se alguém não cuida dos seus, a Bíblia diz que negou a fé e é pior do que os incrédulos. O que adianta a gente louvar, levantar as mãos, falar, Deus, eu te amo, mas quando chega para aqueles que vivem conosco, a gente não consegue expressar esse amor. 1 João diz o seguinte: como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós nunca vimos, e não conseguimos amar a pessoa que está ao nosso lado, que nós vemos? Que amor é esse que proclamamos, dizendo, Deus, eu te amo, de todo o meu coração, mas não amo o Léo? Que amor é esse que proclamo, Deus, eu te amo, mas não amo o Pai? Por mais doloroso, vagabundo, cafajeste que seu pai foi, ele continua sendo seu pai. E o que ele definiu não determina o que você deve viver, irmãos. O que você vive em Cristo, a partir da realidade de que você está em Cristo, isso muda tudo. Pastor, mas ele não quer amor, o cara me abandonou. Beleza. Mas, meus irmãos, de todo o coração, o Evangelho ressignifica até os nossos sentimentos. O Evangelho muda tudo. Cristo muda tudo em nós. Sabia que tem pessoas que não estão vindo para o culto esse mês porque a gente falou que ia falar de família e eles não aguentam? O pastor só vai falar de família e eu estou todo errado, eu não vou para o culto. Não vem mesmo então, bicho velho. Viva uma vida desgraçada pro resto da vida. Credo, velho. Não vem mesmo, não se submeta. Vai falar de família de novo? Vou falar. O que adianta ganhar o mundo todo e perder os seus? O que adianta? Quantos filhos gostariam de honrar o pai e não podem? E você pode. Eu quero te incomodar hoje, irmão, para você sair daqui hoje. Tu vai sair daqui hoje doido comigo, vai brigado comigo, mas tu vai honrar sua família. No final você vai me abraçar, daqui um final do mês. É verdade, pastor. Tudo que você falou é verdade, porque é a palavra de Deus, irmãos. Agora, quantos pais queriam dar um abraço apertado no filho e também não podem porque perderam os filhos? Você precisa sair desse culto e amar seu pai, e amar seus irmãos, e amar sua mãe. Você precisa sair desse culto assim. Cara, eu vou voltar para minha casa e vou amar os meus pais. Não importa o que ele fez, não importa o que minha mãe fez. Pastor, eu não tenho contato da minha mãe. Vai procurar ela no Facebook. Ela é velhinha, está lá no Facebook. Amém. Vai procurar, faz igual eu fiz com meu pai. Para encontrar o bicho velho, eu fui lá no Facebook. Fui falar com meu pai depois de 32 anos da minha vida, irmãos. Nunca tinha falado com o bicho velho. Estava aí o Benjamin, foi lindo que o Benjamin estava do lado. Nem do carro eu peguei, eu falei, vou ligar para o homem. Alô? Alô? Falei, gostaria de falar com o seu filho. Quem está falando? Gritando, falei, mano, que cara doido. Não falei, pensei aí. Eu falei assim, é o Jefferson. Ele, oi Jefferson. Falei, nossa, estou com a unção no nome agora. Mudou. Aí ele, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, o senhor, tá tudo bem? Aí ele falou, eu preciso falar para você o que aconteceu. Eu falei, não precisa falar nada. Só quero saber se o senhor está bem. 32 anos, irmão, sem nunca ter ouvido a voz do homem. Quando ele falou, eu desliguei o telefone, foi muito rápida a conversa. Quando ele começou a falar, eu falei, cara, eu já ouvi essa voz em algum momento. Sabe aquela voz familiar? Eu falei, cara, eu já ouvi a voz desse cara em algum momento. Só que quando ele foi embora, irmãos, assim, eu tinha meses. Mas dentro de mim despertou a voz que um dia eu tinha ouvido. Talvez você só vai ter a oportunidade de um telefonema, meu irmão.
E significa isso, o Evangelho transforma tudo. Tudo, tudo, tudo. O Evangelho transforma tudo. Até os 14 anos, sabe qual era meu sonho na vida? Tinha 2 sonhos. Ser traficante e matar meu pai. De verdade. Eu falei, cara, já sei, quando eu crescer eu vou matar meu pai. E no final da viela eu vou abrir uma boca de fumo. Esse é seu pastor hoje. Sem perspectiva nenhuma, irmãos. Aí o Evangelho, com 15 anos, Jesus entrou na minha vida. E das primeiras coisas que ele falou, perdoa seu pai. Eu falei, não vou fazer isso. Você não perdoar, você não é perdoado. O Evangelho muda, irmãos. O Evangelho muda. O Evangelho é mais prático do que você pensa. A gente às vezes que está no campo da imaginação, dá uma coisa hipotética, uma ideia. O Evangelho não é o ideal. O Evangelho não são ideais. O Evangelho é uma realidade espiritual que afeta a nossa vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu quero te impulsionar a sair daqui hoje e amar as pessoas, principalmente os seus. Vai vencer o seu orgulho, vai vencer a sua prepotência, vai vencer aquilo que você por muito tempo acha que tem razão. E pode ser que você tenha toda a razão, mas se humilha, irmãos. Se humilha para ter harmonia e viver em paz. Vença o seu orgulho, vença seu ego, vença a sua dor e vai cumprir a palavra que Deus tem liberado sobre nós nesse momento. Amém? Eu creio que até que essas palavras parecem duras, Deus está te curando, irmãos. Deus está te impulsionando a esse lugar para você viver nesse exato momento os dias de liberdade no Espírito. A Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele traz liberdade completa. E aí a coisa do seu passado não te condena mais, já era, meu irmão. Sabe por que os coaches estão fazendo muito sucesso? Porque eles tocam lá no seu passado. E aí todo mundo está zoado com o passado. Todo mundo está zoado com a paternidade. Todo mundo está zoado com alguém. Aí os caras, me paga aqui, ó, 2.000 para eu te destravar. Deixa eu te destravar nessa noite sem pagar, você não precisa pagar nada. Obedeça ao que Jesus tem falado. Já era. Obedeça o que o Espírito Santo tem compartilhado. Vence o seu medo e fala, cara, eu vou viver. Já era, irmãos, está livre. Está livre do passado, livre de toda amargura. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E eu nem cobrei, olha aí que glória, aleluia. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Eu quero ler um texto com os irmãos, já estou acabando, hoje vai ser rápido. Toda vez que eu falo isso eu demoro, mas vamos lá. Mas André falou, pare de mentir, isso é mentira. Toda vez que você fala que acabar não acaba, isso é mentira, amor. Eu falei, meu Deus, é verdade, me perdoa. Mas vamos lá, Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, quem aqui é povo escolhido de Deus? Amém. Olha o que o texto diz. Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quem aqui é povo de Deus? Então vamos viver essa realidade. Isso dentro da nossa família, irmãos, trabalhando juntos em harmonia. Cada membro da família deve buscar viver em harmonia, mostrando compaixão, bondade e amor uns pelos outros. Ei, mulher, pare de ser histérica. Amém? Não se esconda atrás do seu jeito. Eu sou assim. Ei, marido, pare de ser estressadinho. Olha aqui, olha pra mim. O cara é um bicho velho, né? Trabalha o mês todo para comprar prato. Aí estressa, quebra o prato. É burro! Meu Deus do céu! Tá lá trabalhando o mês todo. Aí
bate na geladeira. Domínio próprio, meu irmão. Existe um padrão bíblico para a gente viver. Existe algo eterno para a gente viver. Juntos, todos nós trabalhamos em harmonia para cumprir um propósito. Cada membro da família, homem, mulher, filhos, irmãos, devem viver para cumprir um propósito. Vocês, nós precisamos buscar viver essa harmonia, irmãos, mostrando compaixão, bondade e misericórdia, principalmente dentro do nosso lar. Principalmente dentro do nosso lar. Deus tem graça na unidade. Deus tem perdão na unidade. Amém, irmão? Vocês creem nisso? Sem unidade, nós não chegaremos a lugar algum. A igreja não vai. A Bíblia, quando vai falar sobre a igreja, ela vai... o modus operandi da igreja se movimentar é como uma família. Pedro vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso quando ele dá conselhos a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, a igreja, a família, os homens mais velhos são como os pais, as irmãs mais velhas são como mães, os irmãos, os jovens são como irmãos, e as moças são como irmãs, e você precisa olhar para elas com toda a pureza. O modo operandi da igreja, irmãos, é familiar. Pedro vai dizer assim que a igreja, ela é a família de Deus. Só que a igreja não nasceu no âmbito terreno. Ela é uma expressão da eternidade. Logo eu entendo que a família é uma expressão da eternidade. E a igreja, ela só vai chegar no seu propósito em unidade. Em unidade. A igreja precisa ser unida para cumprir propósito. Para onde nós estamos indo? A gente precisa se abraçar e falar: vai cumprir esse propósito que o Senhor tem estabelecido. Assim deve acontecer também dentro da nossa casa. Irmãos, assim, quando um homem e uma mulher, cada um tem puxado para um lado, eu falei isso domingo, é um cabo de guerra. E cabo de guerra, irmãos, cada um puxa para um lado. No final são forças opostas. Os dois têm forças, mas estão indo para lados opostos. Logo não vai chegar a lugar nenhum, um está de lá, um está de cá. Agora, quando os dois se unem em harmonia, juntamente com os filhos, a família, para ir para um lugar, irmãos, não, dentro da nossa casa vamos servir Deus. Aí o marido, a mulher fala assim: eu não vou para o culto. O homem fala: como assim você não vai para o culto? Lembra da nossa aliança? Vamos servir Jesus? Aí o marido fala: eu não quero igreja, eu não quero mais. A mulher fala: ô bicho velho, você quer morrer? O que está acontecendo? Nós temos um propósito para cumprir. E nós vamos seguir o que Jesus estabeleceu para a gente. E um vai motivando o outro, irmãos. Os dois estão pegando forte aqui, ó. Aí os filhos, o papai dá desanimado, o filho fala assim: papai, não. Não é o que Jesus tem para nossa casa. Se posiciona. A gente fala do sacerdócio dentro de casa, né? Lembra, pai, que você falou que você era o cabeça? Então pensa. Eita. Acho que é uma das piores coisas vergonhosas para um pai ser confrontado pelo filho. E o filho tá certo. Eu falei: o bicho velho tá certo, mas ensinei certinho. E é a coisa mais linda ao mesmo tempo, irmãos. O Senhor está alinhando nossa casa. É tempo de nos posicionarmos. Eu quero falar aos homens primeiro, depois eu vou pegar as mulheres. Mas homem, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se posiciona, sua mulher vem. Talvez a mulher seja mais difícil. Alguns homens não vêm quando as mulheres se posicionam. Mas quando um homem se posiciona, irmãos, toda mulher que é um homem que ama ela como Cristo amou a igreja. Quando você se posiciona para viver o caráter de Cristo dentro do seu lar, irmãos. Então eu quero impulsionar os homens a viver como Cristo vive. A você encarnar e falar: cara, é verdade. Eu vou viver como Cristo vive. Eu vou amar essa bicha velha como Cristo amou a igreja. A igreja não é perfeita aos olhos do mundo, irmãos.
Aos olhos de Deus ela já é. A maneira que Cristo vê a igreja é uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Assim você deve olhar para sua esposa. Talvez ela tenha um monte de imperfeição, e tem, está tudo bem. Mas o seu olhar deve ser o olhar de Cristo sobre ela. E você deve lavar ela com a palavra que você libera, abençoando a vida dela, liberando palavras de bênção sobre a sua esposa, declarando sobre ela aquilo que Cristo quer que ela viva, não amaldiçoando ela, não dizendo para ela que ela é uma carniça, que ela não faz nada, não dizendo para ela que ela é um incompetente, não dizendo para ela que ela está acima do peso, não dizendo nada disso, não está edificando em nada. Você precisa ser boca de Deus, irmãos, a voz de Jesus no coração da sua esposa. Amém, meus irmãos? Estou falando aos homens aqui. Declarar, pastor, eu não sou de falar. Fale, porque Jesus fala sobre a igreja. Você precisa liberar a palavra, porque assim é o modo que Jesus ama a igreja, liberando a sua palavra sobre ela. Amém, meus irmãos? Amém? Pastor, eu nem sou casado. Segura aí, tu vai casar, vai pegando aí. Quando você casar, você vai errar menos. Eu errei demais já. Amém? Agora as mulheres. A Bíblia diz assim para as mulheres: se sujeitar aos maridos. Submissão. Eu chamo a palavra submissão, irmãos, assim basicamente é honra. Estar todos na mesma missão, cumprindo um propósito. O que o homem quer, ele não quer às vezes bajulação, ele quer apenas ser honrado, ser respeitado dentro de casa. Quando você, irmãs, olha para mim, quando você mente, dizendo que não fez e fez, você está desonrando o seu marido. Quando você fala alguma coisa às outras pessoas contra o seu marido, você está desonrando o seu marido. Teve uma irmã que quando começou a andar com a gente aqui, a Andressa promoveu um encontro de mulheres, discipulado que a gente tem até hoje. Essa irmã, a primeira coisa que ela falou assim: eu não participo de negócio de mulheres na igreja, porque a igreja que eu era, as irmãs se reuniam para ficar falando mal dos maridos. Ah, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, meu marido não faz aquilo, meu marido não lava a louça, meu marido não sei o quê, meu marido... E é tudo verdade. Mas aonde edifica isso? Aonde está a honra nisso? Pastor, mas eu só estou falando para as pessoas que eu amo. Cala a boca, guria. Ao invés de você reclamar com as pessoas, vai orar a Jesus para Deus mudar o coração desse homem. Vai orar a Jesus. Você pode ser a mulher mais espiritual do mundo, irmão. Se você falar mal do seu marido, eu não quero te ouvir. Deus pode falar com você com visões, revelação e todas as coisas sobrenaturais. Mas se você é uma boca suja falando do seu próprio marido, por que as pessoas deveriam te ouvir? O evangelho deve nos transformar de dentro para fora. Pastor Silvio, não tem que falar para ninguém. Não, vai se aconselhar com a pessoa certa. Vai pedir conselho para as pessoas certas. Mas, por favor, não desonra seu marido em público. Eu sei que tem homem desviado, mas não desonra, irmãos. A Bíblia diz assim que a mulher ganha o marido sem palavra. Só pelo seu silêncio, seu marido está ficando doido. Essa mulher tem tudo para me amaldiçoar, mas ela está em silêncio. Eu creio muito, irmãos, que o Senhor está trazendo essa graça para a gente viver, nos instruindo a viver o Evangelho. Só que também, a unidade, ela traz bênção para a nossa casa. E por ser uma igreja que não fala muito de bênçãos, bênçãos nisso, bênçãos naquilo, a Bíblia diz que nós já somos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênção, né? Mas eu quero ler um texto que traz exatamente a bênção da unidade. É Salmo 133. Diz assim. Quero ler só o verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem ou convivem em união. Eu vou ler todo o texto. É muito forte para ficar em um versículo só. Está escrito assim. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união.
É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando estamos unidos em unidade, é nesse lugar que o Senhor concede a sua bênção. Sabe por que Deus não abençoou a Torre de Babel? Você vê a unidade ali, não era unidade de propósito em Deus, é unidade para fazer o nome célebre. Então Deus fala, desçamos, vamos confundir as línguas, porque eles não podem viver isso. Então está tudo bagunçado lá. Porque na unidade errada, irmão, isso aqui é uma doideira. Na unidade para fazer coisa errada, para viver coisa errada, meu Deus, vai dar carniça. Mas em Atos 2, quando os irmãos estão unidos, a Bíblia diz que estavam todos unidos em um só lugar. O Espírito Santo veio sobre eles e Deus libera graça sobre aquele povo. E eles são levantados por Deus, começa a anunciar. E o primeiro sermão de Pedro, 3.000 vidas são alcançadas aproximadamente. Ali uma unidade do Espírito para cumprir propósito. Especificamente sobre casais. Existe um tipo de união que são desfavorecidas diante de Deus. Existe um casal na Bíblia que eles se uniram e foram bem unidos para fazer algo totalmente que Deus reprovava. O nome desse casal é Ananias e Safira. Os dois tramaram entre si e falaram assim, ó, nós vendemos uma propriedade por tanto, vamos chegar, vamos levar tanto, mas vamos falar que foi por tanto. E eles chegaram diante de Pedro, lá em Atos capítulo 5. E falou assim, Pedro, está aqui a nossa ofertinha. Pedro fala assim, Ananias, você vendeu por tanto por quanto essa propriedade? Por tanto essa propriedade? Sim, foi por esse valor. Pedro vai dizer assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você não mentiu aos homens, Ananias, você mentiu a Deus. A Bíblia diz que Ananias então cai morto, porque Pedro vai falar assim, tá vendo os jovens ali? Ele vai te levar para o sepultamento. E a Bíblia fala que ele caiu morto. Passado algum tempo, entra a sua mulher Safira. E ela entra, oi Pedrão, tudo bem, Pai do Senhor? Aquela irmã, glória a Deus. Cadê meu marido? Safira, vocês venderam portanto aquela propriedade? A unidade aqui, ó, de maneira errada. Sim, portanto. Há uns meses atrás, Andressa e eu estava meditando nesses textos, conversando a respeito. E Andressa liberou uma palavra aqui, eu falei, uau. Ela falou assim, meu amor, infelizmente, nesses dias, existem casais unidos para não cumprir o propósito de Deus. Estão unidos, vão morrer unidos e não cumprirão o propósito de Deus. É uma unidade fora do propósito. Aonde a mulher fala, eu não quero mais, o marido fala, também não quero. Ai meu Deus. Mulher para de vir para a igreja, o marido valida. Ele valida o posicionamento caído. A mulher para de vir à igreja. O marido valida. Um homem para de vir à igreja, de buscar Deus. A mulher fala, deixa o tempo dele. Não. Ao invés da gente se posicionar e falar, não é isso que Deus tem para nós. Eles estão unidos até para fazer as carniças. E isso não cumpre o propósito, irmãos. Existe uma unidade no Espírito verdadeira, que vai glorificar Deus em tudo que nós vamos fazer. Deus ordena a bênção em meio à unidade. É quando os irmãos vivem em união para cumprir propósito. Sabe por que sua vida financeira não vai para frente? Deixa eu ser sincero para você. A gente quase não fala de finanças aqui. É porque cada um está puxando para um lado. Cada um está puxando para um lado. Não tem unidade. E aí tu começa a quebrar um monte de princípios.
Nunca viajaram. Por quê, pastor? Não tem dinheiro. Não, você só não tem propósito. Nunca foram comer fora no restaurante ali. Eu não gosto de comer fora, eu gosto da comida. Mentira, gosta nada. É porque não tem uns dinheiro, porque vai gastar. Com os irmãos você gasta. Paga a coca para os irmãos sempre, mas não paga um café para a esposa. Falta propósito. Irmão, o evangelho é mais prático do que a gente pensa. Pastor, eu queria uma revelação. Toma a revelação, vai viver. Vai cumprir, irmãos. Se as nossas famílias estiverem alinhadas, sabe quando a gente vai vir para a igreja? Celebrando. Não é verdade? Quando a gente está bem, como a gente entra na igreja? Quando a gente está zoado em casa. Vamos, mulher, vamos para a igreja. Eu não queria ir. Por quê? Eu sei que o pastor vai gritar de novo comigo. Eu sei que aquele pastor vai falar para eu me alinhar de novo. E é para mim a palavra. Glória a Deus. Irmãos, o evangelho é prático. O evangelho é mais prático que nós pensamos. Sabe uma das coisas, uma das características mais lindas da igreja primitiva é que quando Deus falava, eles obediam. Hoje Deus está falando, ele fala assim, deixa eu analisar, deixa eu ver se é isso mesmo que Deus está falando. O que Deus disse não é o que Ele queria dizer, mas Ele disse, mas não foi o que Ele quis dizer. Se o filho honrar o pai, irmão, você está cumprindo a palavra. Aos jovens aqui que estão queimando, os adolescentes, vão saber que eles dormiram na igreja de sexta para sábado? Vieram orar, os adolescentes. De repente Pedro me liga e fala, pastor, podemos dormir na igreja? Eu falei, como assim dormir na igreja, homem? Não, tá tudo certo, a gente vai ficar aqui orando, buscando. Aí eu falei, vou acompanhar vocês pelas câmeras. Dormiram no santo lugar. Foi eles que bagunçaram, Thaís, mas tudo aqui. Pode brigar com os jovens, com os adolescentes aqui. Só que vocês jovens têm essa graça de serem intensos, mas honra o pai de vocês, honra a mãe de vocês, honrem pelo amor de Deus. Eu falo para meus filhos assim, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida, desde que vocês amam a Deus e honrem sua família. O que vocês vão fazendo, eu quero ser piloto de Fórmula 1, vai. Eu quero ir para a Lua, eu vou para a Lua, vai. Não tem problema, você pode ir para qualquer lugar, não tem, desde que você ame a Deus acima de tudo e honre sua família. Pronto. Se vocês viverem assim, eu estou em paz. Eu estou em paz. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. E a conclusão é o seguinte: que possamos buscar, irmãos, a unidade em nossas famílias, refletindo a unidade da Trindade. E vivemos em harmonia e amor dentro do nosso lar. Que o nosso lar seja um testemunho da presença e da paz de Deus em todos os lugares. Que você, marido, viva aquilo que a palavra diz. Que você, esposa, viva aquilo que a palavra diz. Aos filhos, que vocês vivam aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Eu creio que o Senhor tem nos impulsionado, irmãos, a gente pegar todo o conhecimento bíblico que a gente tem da nossa teologia e começar a aplicar dentro dos nossos lares. E o meu convite a todos vocês hoje é a gente começar a viver tudo isso. Sermos práticos perante Jesus. A gente sair daqui e falar, é verdade. O que o pastor falou é verdade, é verdade. Eu vou viver o evangelho na minha casa. E a partir da minha casa, porque é a partir da família que as famílias da terra serão abençoadas. É massa discipular as pessoas, irmãos. Eu estou na rua todo dia. Eu chego em casa todo dia à noite. Algumas vezes de madrugada. E a melhor coisa é saber que eu estou fora cuidando da vida dos outros. Mas meus filhos, minha esposa não está desamparada em casa. É maravilhoso, irmãos. E eu quero impulsionar você a esse lugar. Para você fazer fora aquilo que você já estabeleceu dentro de sua casa. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor?
Você tem que sair daqui definindo que você precisa viver em unidade. E quando duas pessoas querem ir para lados opostos, alguém vai ter que ceder para um propósito específico. Então talvez você deve sair daqui e dizer assim: Senhor, é verdade. Eu lembro de alguns irmãos que eles queriam vir para cá, a mulher queria vir congregar com a gente, mas o marido não queria. Pastor, o que eu faço? Falei: obedeça seu marido. Se estão amando Jesus lá, não tem problema, obedeça a ele. Honre ele. E essa irmã foi lá e honrou, falou: meu amor, o que você definir, eu vou me submeter. Porque até então a conversa assim: eu quero ir para Redim. Meu marido: não vou. Não quero. Aí quando ela falou: meu amor, o que você decidir, se você me quer do seu lado, eu vou ver do seu lado. O marido falou: então, acho que a gente vai para Redim então, né? Você se sente bem lá, né? Porque o marido só quer isso. Ele quer isso. Fala assim: cara, essa mulher está me honrando. Se vocês soubessem, vocês ganhariam mais coisas, mulheres. Aí o marido falou assim: não, tudo bem, você se sente bem lá, né? É verdade, eu vou viver contigo. Aí estão aí servindo Jesus. Mas no começo era treta. Não vou, não quero. Você tem que vir comigo. Até que ela cedeu, falou: amém, eu estou contigo. Aí falou: amém, então agora a gente vai junto. Irmãos, é um posicionamento. Talvez você precise pegar seu celular e mandar mensagem para alguém que você precisa mandar mensagem agora. Talvez você precisa falar para o seu marido, dizer: meu marido, eu te amo. Eu te amo mesmo, cara. Falar para sua mulher, falar: minha esposa linda, eu te amo. Nós vamos cumprir um propósito junto. O propósito eterno de Deus. Irmão, não se trata só apenas da nossa casa. Como o pastor Cid disse aqui, é a nossa história dentro de uma história maior. Na verdade, nós estamos vendo que nossa história faz parte da história de Deus. Não está a parte daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos viver isso. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, é o Senhor que convence o homem, é o Senhor que restaura todas as coisas. Vem sobre nós essa hora, Senhor. Traz unidade no meio da sua família, Senhor. Deus, o direito de se chamarem os teus Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Sim, Senhor. Somos os seus.
suas mãos, seu amor. Está vindo graça de Deus sobre você, em nome de Jesus, para você viver tudo aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado nesses dias sobre nós, igreja. Deus está fortalecendo as famílias dessa comunidade, trazendo revelação para que ela possa viver debaixo da verdade do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Sim, Senhor. Eu era órfão, hoje sou filho. Sim, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Seu amor me encontrou. Espírito Santo. Eu era órfão, hoje sou filho. Espírito Santo, eu vejo Jesus constrangendo os corações para você ir viver aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado. Talvez você precisa ligar para alguém, você precisa perdoar alguém, você precisa voltar a se reconciliar, a falar com alguém. Se isso o Senhor constrangeu você nesta noite, se Ele falou com você, você já está habilitado para viver, porque Ele já liberou a palavra, então você precisa andar sobre isso. Eu oro para que a graça do Senhor te alcance e que você consiga dar resposta a essas palavras que Jesus tem compartilhado. Que Ele te capacite para você viver nesses próximos dias essas palavras. A obediência está atrelada à revelação. Por você receber a palavra, você está habilitado a obedecer aquilo que o Espírito Santo tem falado. Portanto, nessa hora, você que é filho, que precisa se reconciliar com seu pai, faça isso. Talvez você que é pai, que precisa reconciliar com o seu filho, faça isso. Talvez você, esposa, que precisa se reconciliar com o seu marido, faça isso. Você, marido, que precisa perdoar a sua esposa, faça isso. Irmãos que não conversam entre si mais por algum motivo, em nome de Jesus, vença isso. Pastor, mas ele não me quer ver, nem seja um Jacó que vai ao encontro de Esaú. A Bíblia diz assim que Esaú queria matar Jacó, mas Jacó ele se posiciona e fala: eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou ver meu irmão. E nesse encontro, quando os dois se encontram, a Bíblia diz que há reconciliação entre os dois. Que o Senhor te habilite a viver isso, meu irmão. É muito mais simples e profundo do que nós pensamos. O Evangelho é prático. O Evangelho é prático. Jesus está constrangendo a gente para a gente viver a realidade prática, irmãos. Eu quero convidar essa amada igreja que eu tenho a graça de pastorear. Nós vamos viver isso, irmãos. Testemunhem, por favor, daquilo que o Espírito Santo tem feito. Testemunhem em amor daquilo que o Espírito Santo tem feito. Como o Jeff falou, e a Fê falou, quando os irmãos falaram, um homem posicionado, irmão, tem um poder diante de Deus de influenciar a sua terceira e quarta geração. Vamos viver isso diante do Senhor no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Senhor, pela sua graça está sendo tão manifestada nesse lugar, Senhor. Senhor, constrange nosso coração a viver a sua palavra, Jesus. Jesus, por favor, toque esses meus irmãos, para que todos vivam e se submetam plenamente ao Senhor. Em nome de Jesus, papai. Assim nós te agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero louvar Jesus pela vida de todos vocês. Que Cristo seja glorificado por intermédio da sua casa, da sua família. Eu vou pedir só mais um minuto para você assente, que nós teremos aqui uma apresentação dos ninhos, das crianças. Vai ser aqui em cima, filha? Aqui? Então me ajude aqui, Jeff. Alguém?
Sobe aqui as crianças, por favor. Glória a Deus, irmãos. Espírito Santo. Não acabou o culto não, irmão. Segura aí. Né, princesa? Ó o seu filho aí, querido. Ó Jesus, meu Deus. Enquanto ele se prepara, quem aqui cresceu na igreja? Agora, quantos aqui cresceram na igreja que o filho está aqui? Você percebeu? Ah, tem um ali. Deus está remindo, irmãos, a sua vida. Remindo a sua geração. Vocês entenderam? Hoje você tem a graça de ter um filho na presença de Deus já pequeno. A gente não teve isso. Deus está remindo isso. Glória a Deus, como eu fico feliz. Glória a Deus. Vamos lá?
Ei. Eu gostaria que os pais viessem pegar seus filhos aqui na frente. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. As crianças que não subiram para a sala, nós temos uma lembrança para vocês. Nós vamos entregar ali, os irmãos vão entregar. Levanta a mão aí, vocês vão ganhar. Vem pegar seu filho aqui. Glória a Deus, dá um abraço nele. Foi para você isso aí. Glória a Jesus. Vem buscar aqui seu filhão. Talvez a mamãe também venha buscar, não tem problema. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que lindo. Que lindo. Vocês gravaram isso aí, né? Glória a Deus. Eles crescerem e falar, ai, que vergonha. Mas é assim. Ó, isso aqui é para mim? É, olha que lindo, eu sou pai também, esqueci, né? Gente, glória a Deus por essa noite. Quero convidar os irmãos para quarta-feira, 7h30 da noite. Nós estaremos aqui continuando ministrando sobre casa, sobre família. E eu quero impulsionar vocês a viverem isso. Amém? Antes de a gente ir para casa, quantos estão aqui pela primeira vez? Olha aí que bênção. Vamos aplaudir Jesus pela vida desses irmãos. Glória a Deus. Sinta-se em casa. Amém? Glória a Deus mesmo. Se você se sentir em casa mesmo, fique na casa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só para reforçar no final, os irmãos dos Perspectiva vão estar lá atrás. Você quer conhecer mais sobre o projeto, vá lá conversar com eles. Amém? Agora tu vai em paz, abrace o máximo de pessoas que você puder e Deus te abençoe. Irmãos, nós temos o Retiro Teleios aqui. Amém? Vai ser de 15 a 17. Domingo que vem vai ter vídeo aqui. Se virem e façam. Amém? Vai ter vídeo aqui, vocês vão ver aí o que vai acontecer. Beijo, Deus abençoe.